Nem no Rio Grande do Sul, eu sempre, nos 5 anos que eu morei aqui, nesses outros anos que eu dou sempre uma passadinha por aqui, eu nunca cheguei numa padaria, numa confeitaria que tivesse lá um pudim para eu poder falar, eu quero uma fatia desse pudim de erva mate, ou quero uma cumbuquinha de mousse de erva mate de sobremesa para eu comer depois da comida. Eu não encontrei ainda, talvez tenha em algum lugar aí, mas é escasso. Se é escasso, não é comum. Né? Então, se eu sair por aí, eu encontro à vontade. Ambrosia, eu encontro sagu, que é uma delícia, que é a minha sobremesa predileta daqui, porque é a melhor que tem. Todo lugar que eu vou, quando eu estou aqui no Rio Grande do Sul, sempre como, que eu não encontro em outros lugares, ou não encontro tão bonito, tão bom, né? Mas não tem isso. É uma coisa simples. Então, além de você comer erva mate. Então, tem várias coisas, talvez até perdido o que ele falou ali, mas era... É mais ou menos isso, né? A gente tem esse medo, esse transtorno de ciência da natureza, não tem medo dos desconhecidos, não ousamos experimentar, achamos que aquilo é mato, que aquilo é tóxico, que aquilo realmente é comida de porco, não sei o quê. Não incorporamos isso e às vezes não comemos e temos aquele preconceito de sempre fazer uma pergunta: para que serve essa planta? Qual o valor nutricional? Quanto tem de vitaminas, de minerais? Todo mundo me faz essa pergunta. Mas ninguém sabe isso da alface, da couve, não sabe isso às vezes do repolho. Ninguém nunca leu um artigo do espinafre. Mas quando é uma coisa não convencional, as pessoas já começam a especular. Para que serve? E aí eu sempre falo, para que serve a Coca-Cola? Qual o valor nutricional da Coca-Cola que você toma? Qual o valor nutricional do fandango, do mililitro, daquelas porcarias de saquinho? Né? Você já leu algum artigo da composição bromatológica da rúcula? Você já leu técnicas de processamento dos espinafres? O que acontece com ele quando ele é comido cru, ou é requentado, né? Ninguém leu isso e ninguém está morrendo, mas se você lê os trabalhos de nutrição, não se recomenda consumir espinafres crus com frequência, não se recomenda reesquentá-lo depois de processado, porque eles liberam a substância, né, com compostos antinutricionais, que não é adequado, mas a gente não sabe isso, porque a gente não lê muito, a não ser quem trabalha com alimentos. Mas, quando é uma planta silvestre, a gente já começa a questionar qual o valor nutricional. E não tem valor nutricional nem para as convencionais. A tabela de composição química dos alimentos brasileiros saiu há pouco tempo, periodicamente atualizada, e são pouquinhos alimentos que tem lá na TAC. Tabela de composição química dos alimentos brasileiros, disponível em PDF no site da Unicamp, atualizado, agora tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, mas a maioria dos ingredientes da culinária brasileira não foram analisados. Quando são analisados, algum tipo de macarrão ultraprocessado, as verdurinhas mais comuns e as frutas mais comuns. Mesmo assim é por amostragem. E a composição nutricional é numérica, é um negócio matemático que varia de solo para solo, de manejo para manejo. Então, a alface comprada lá na CEAGESP, lá na Ceasa de Campinas, que a Unicamp analisou, é muito diferente de uma alface produzida de forma orgânica no solo aqui do Rio Grande do Sul. Então, aquilo é uma média, um parâmetro que não reflete a realidade. Dependendo do solo, do manejo, da adubação, da época, varia o composto nutricional. Por isso que a alimentação tem que ser balanceada e eclética. Então, isso aí que o Nelson comentou, é o que eu falei ontem no final da palestra. Adotem, consumam, coloquem uma meta, sei lá, se não é possível comer uma planta diferente por dia, pelo menos, é possível. Sem muito esforço vocês poderiam, deixando de ser analfabetos botânicos, e no trajeto da Emater até a sua casa, se você for olhando pela rua, você encontra várias plantas das 351 que estão no livro e outras tantas que não estão no livro, mas que a gente vai ver por aí, você já conhece de alguma fonte primária ou experiência própria que é alimento, você poderia simplesmente parar o carro, parar de caminhar e coletar e incorporar numa receita. Então esse é o primeiro passo, incorporar uma planta diferente por dia, ou que seja por semana, né? Mas não como bicho de comer só cru, de comer sem água, porque essas plantas são plantas como qualquer outra. Tem que ser, na medida do possível, temperadas, processadas. A gente come às vezes da mão para a boca e algumas, mas algumas demandam serem fervidas, serem fritas, serem refogadas, serem cozidas, serem assadas e incorporadas com outros ingredientes, porque ninguém come as plantas, né? Até as convencionais, você sempre mistura uma coisa com a outra, faz um mix de tempero, e é isso que precisa ser com as plantas também. Elas são ingredientes como quaisquer outros. Portanto, o ideal, estava falando com o Gustavo hoje, lá no restaurante lá da Quinterland, lá, é você incorporar hortaliças regionais, as pântano ou frutas,
dentro do cardápio padrão que as pessoas comem, que é massa, que é arroz, que é polenta, angu, pilhão, não sei o que, é o que a gente come no Brasil, as coisas, esses ingredientes básicos a gente vai continuar comendo. E aí você pega essas frutas diferentes, essas hortaliças diferentes e incorpora ali na forma que ela deve ser incorporada, né? Pois não. O que eu vejo uma necessidade também é de a gente, de uma forma permanente, se readequar à questão do gosto, do paladar. E esse é um problema. A gente tem a nossa filhada, a gente oferece alguma coisa para oferecer uma coisa para ela e diz assim, eu não gosto. A gente pergunta, já comeu? Não. Né? Então essa mania que a gente tem e a necessidade de a gente reaprender. Eu nunca comi agrião, que aquilo me ardia na língua, eu achava horrível. Hoje é uma das que eu prefiro, né? Mas eu aprendi a comer, né? Então a necessidade de aprendizado de a gente readequar sempre o paladar também. Eu tenho a forma de transformar ela também para que o gosto de repente mude. Claro. E às vezes é uma questão de eu gosto, ele não gosta, bom, mas aí é uma questão de não vai fazer porque ele não gosta ou porque eu não gosto. Não, e ninguém vai gostar de tudo, né? Você tem 10 mil plantas que dá para comer no Brasil, 30 mil, 40 mil espécies de planta alimentícia no mundo. A gente consome 150, né? É o que movimenta o mercado segundo a FAO. E dessas 150 nós aqui, você não consome nem 150 plantas em média. O que movimenta o mundo é 150, varia um pouquinho esses números. Que são essas básicas que você conhece, que não demandam explicação. Aquelas que demandam explicação, ou que são muito regionais demais, né, que você vai lá no país da Alemanha, tem lá uma groselha diferente, tem um negocinho diferente, aquelas não movimentam o mundo, aquilo é alimento regional. Né? Butiá, por exemplo. Butiá não está entre 150. Butiá é coisa folclórica. Né? Jabuticaba também não está entre 150, porque isso não tem expressão econômica nenhuma. Dá emprego para meia dúzia de pessoas aqui no Brasil, que gera um pouquinho de coisa muito regionalizada num município, lá em Minas, lá em Goiás, mas não é significante pela FAO das 150, é coisa muito regional. As comuns, sim, tomate, batata, melancia, arroz, milho, feijão, trigo, soja, sorgo, banana, citros, todas essas não demandam explicação, portanto não são punk. Elas podem até ser punk porque tem um produto alimentício ou uma parte alimentícia que não estão no mercado, por exemplo, o palmito da bananeira. A maioria das pessoas não conhece. Né? Aquele escapo central que é um palmito maravilhoso, é fonte de sal, então por isso que eu coloquei no livro para chamar a atenção para um aproveitamento integral desses produtos convencionais. Então, é isso, eu acho que se cada um incorporar alguma dessas plantas no seu dia a dia, inclusive nas pesquisas, né, nas unidades da... Eu acho que a Emater foi ontem que Mateus. A Emater, ou os órgãos equivalentes da Emater, da extensão, nos diferentes estados e municípios do Brasil, tem um papel-chave. O problema entra aí a formação das pessoas. O cara é técnico agrícola e saiu de uma escola, às vezes, há 30 anos atrás, onde só se falava da agricultura, da revolução verde, não sei o quê, só se falava daquele pacote. Ontem mesmo, quando eu autografei o livro para a professora lá da UF, eu falei, ó, amplie o seu repertório de oleracéas e tal, né? Porque às vezes você vai dar aula de olericultura na URGS, ou em qualquer faculdade de agronomia, e você só fala de brócolis, rúcula, alface, daquele mundo de alface que tem, né? Aquele monte de variedade de alface americana, verônica, vera, não sei o que, um monte de alface, mas você esquece de falar do creme, do baraço nosso aqui, você esquece de falar da ortiga, você esquece de falar do instruz, você esquece de falar da trançagem, você não fala, não, porque isso não tem pesquisa, então você não tem um ensaio agronômico, alguém tem que fazer. Por que tem pesquisa com espaçamento para alface e não tem espaçamento para tranchagem? Ou, né, para ortiga? Então é isso que a gente tem que chegar, que os agrônomos, os técnicos agrícolas, agroecólogos, biólogos, agricultores, experimentadores, tem que fazer. Ninguém sabe, não tem literatura, né? A gente tem literatura para as outras. A xenofilia está muito ligada à pesquisa também. Então a gente sabe número de semente, o fruto, peso de semente, período de germinação, pós-colheita das plantas da Europa e da Ásia. Do Brasil a gente não sabe nada, principalmente das mais silvestres. Quanto mais silvestre, a guabirobinha lá, o sete capote, ninguém sabe nada de sete capote. Mas sabemos tudo de maçã. Tem uma Embrapa de maçã, tem uma Embrapa de uva e vinho, mas não tem, até tem a EPAG, pesquisando um pouquinho lá da feijoa, da acra celoviana, da feijoa celoviana, da goiaba celoviana, mas é tudo muito pequeno, uma pessoa, né, o recurso, o pessoal qualificado que está mais voltado para as grandes culturas. Então é por aí. Vamos lá.
Sim. Para complementar. Complementa. Essa questão da provocação do Baldasso e aproveitando não só os técnicos, os educadores, mas os agricultores que estão aqui, a gente tem que começar, vamos dizer, a gente está discutindo como é que vai começar isso, a produzir. Isso usa aqui uma provocação mais para os agricultores também. Como nós vamos fazer lavoura de Oroponópolis, lavoura de urtiga, lavoura, minha gente, para ter fornecimento constante de produção de ortiga, por exemplo, ou de jaracatiá. A gente está começando a pensar, vamos dizer, que desenhos que a gente podia fazer de sistemas agroflorestais nesse sentido. Mas antes disso, nós vamos ter que fazer oficinas de experimentar, comer isso aí. Eu acho que esse é o início. Nós vamos ter que aprender a comer. Porque não adianta, e nós já temos na feira de orgânico aqui em Sapiranga, oferecendo, e em Porto Alegre, oferecendo as plantas nas bancas, mas os agricultores comeram aquilo, fizeram uma comida e apreciaram para falar com propriedade para vender. Essa é a primeira coisa. Nós temos que aprender a comer isso aí. E aí nós estamos tocando no que o senhor falou aqui, a língua. Uma das coisas mais, uma das coisas que baseia a cultura, o que as pessoas comem. E como é que a gente faz, a gente educa. Não vou dizer que é difícil aqui, mas é possível a gente começar a educar para esses sabores. E aí então poder começar a oferecer, não, isso aqui tu faz assim, faz assado, faz assim, oferecer. Né? Porque demanda, a gente, o agricultor não vai perguntar se não tem demanda. Demanda já há uma demanda, a gente tem condições de fornecer. Mas tem condições de ter demanda para fornecer isso, nem que seja de Porto Alegre, Novo Hamburgo ainda, mas a gente precisa gerar, a gente precisa saber como comer essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que nós estamos pensando, vamos dizer, estrategicamente como é que nós vamos começar. Efetivamente, nós vamos começar com isso. Eu acho que não tem escapatória. Nós vamos ter que nos reunir e em vez de comer churrasco, comer uma carne.